Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre Docker. A gente vai entender como é que funciona e para que serve. Então, bora para o nosso vídeo. Primeiro de tudo, o que é o Docker e para que ele serve? O Docker ele é uma tecnologia de containerização. Então, o Docker ele trabalha com o conceito de containers. E os containers funcionam como se fossem máquinas virtuais. Um exemplo que fica fácil para vocês entenderem. Imagine que vocês possuem um sistema e esse sistema ele vai rodar com uma linguagem específica, com uma ferramenta específica, com um banco de dados específico. E tudo isso precisa estar numa versão certa e numa configuração certa, senão o sistema não vai funcionar direito. Imagine que outra pessoa vai ajudar vocês a desenvolverem. Ou mesmo numa empresa, chegou um desenvolvedor novo. E vocês precisam passar todas essas versões, essas configurações, essa linguagem para outra pessoa. E quando ela vai rodar, dá algum erro. E por que isso acontece? Provavelmente ela instalou a versão errada, ela configurou de forma errada, ou alguma coisa nesse sentido. E com o Docker vai ficar muito fácil de resolver isso. Você cria uma imagem com base nessas ferramentas, essa imagem é como se fosse um modelo. Então, quando vocês rodarem um container, ele vai se basear nessa imagem que vocês criaram. Então vai ficar muito fácil da pessoa poder replicar todo esse sistema para a máquina dela. Quando a gente for para a parte prática, vai ficar bem mais fácil da gente entender isso. Bom, em resumo, é como se fossem, imaginem uma aplicação, um ambiente empacotado dentro de um container. Então, quem precisar, só vai precisar rodar esse container para ter acesso a todas essas ferramentas, banco de dados, de forma bem simplificada. E não vai ter nenhuma dor de cabeça com versão incorreta, configuração incorreta ou coisas desse tipo. Uma coisa que eu falei para vocês é que eles são semelhantes, os containers, às máquinas virtuais, mas eles têm diferenças, obviamente. E uma diferença que eu queria acentuar aqui para vocês é em relação ao kernel. Os containers, eles compartilham o kernel do sistema operacional que está executando eles. Já as VMs, elas têm um isolamento muito forte em relação... E na parte 2 desse vídeo eu quero falar um pouco da instalação do Docker. Aqui eu vou mostrar para vocês a instalação pelo Windows. Dá para vocês instalarem também pelo Linux ou pelo Mac. Eu vou deixar esse link aqui desse site na descrição para vocês usarem. Aí é muito simples, basta vocês virem aqui e clicarem nesse botão, se vocês forem para o Windows, Docker Desktop for Windows, vamos clicar e ele vai começar a baixar aqui o Docker. Eu não vou baixar, porque eu já tenho ele na minha máquina, e aqui eu vou mostrar para vocês, clicando aqui nesse link que vocês vão baixar, nesse installer, a gente clica em Yes, e agora ele começa a instalar. Bom, vocês vão deixar checado essas duas opções aqui, e agora ele vai começar fazer o unpacking dos arquivos. Ele demora um pouquinho, então eu vou pular para a parte que ele já termina. Eu não vou clicar em nada, só vou deixar ele rodar sozinho. E pronto, eu voltei agora. Ele fez a instalação. Como eu falei para vocês, eu não cliquei em nada, eu só deixei ele terminar de fazer a instalação. Eu vou clicar em Close e agora é só vocês inicializarem o aplicativo que vocês baixaram. É só abrir o programa que a gente baixou. Eu vou clicar em Accept. E aqui ele vai pedir para você criar uma conta ou logar nela. Não precisa no momento. Futuramente a gente vai fazer algumas coisas que vai precisar de uma conta, mas no momento não precisa, então pode clicar em Skip. Aqui também pode clicar em Skip. E agora a gente está com o Docker funcionando na nossa máquina. Agora a gente vai para a parte dos comandos. A gente não vai usar a parte visual, porque eu quero trabalhar com vocês em cima dos comandos, que eu acho que fica mais fácil da gente poder entender melhor como o Docker funciona. Mas a gente pode fechar aqui por enquanto. E para trabalhar agora com Docker na parte de comandos, em vez de utilizar a interface, a gente vai usar o prompt de comando para isso. Então, para isso, usem Windows R, escrevam cmd, dê Enter, e ele vai inicializar a prompt de comando para vocês. A gente vai vir aqui nela, a gente pode executar os comandos do Docker. Lembra que eu falei para vocês na primeira parte que o Docker trabalha com imagens? Então a gente vai começar utilizando uma imagem do Docker e manipulando as imagens. O primeiro comando que a gente vai ver é o Docker Images. E para isso ele mostra todas as imagens que a gente tem no nosso computador. No caso a gente não possui nenhuma imagem. E para isso a gente pode baixar uma imagem do repositório do Docker. Para a gente saber as imagens que tem disponível no repositório do Docker, a gente pode acessar esse site aqui. Aqui nesse site a gente consegue ver as imagens disponíveis. A gente consegue listá-las por categoria, que as imagens que tem, por exemplo, Database e Storage. A gente quer utilizar, por exemplo, MySQL. A gente pode ou pesquisar aqui em cima, nessa barra, ou a gente pode procurá-las por aqui também.
Vamos procurar pela barra aqui em cima para vocês verem como é que funciona. Eu escrevo MySQL, por exemplo, dou Enter, eu seleciono aqui, por exemplo, MySQL. E ele mostra aqui o comando que eu uso para baixar a imagem. Eu vou copiar, vou vir aqui no prompt de comando novamente e vou colar essa informação e dou Enter. O que acontece? Ele mostra na primeira linha, Using Default Tag Latest. O que isso significa? Ele vai, como eu não defini uma versão específica do MySQL, ele vai baixar a última versão disponível. Então, é a latest. Então, ele baixou aqui, terminou de baixar. Eu vou usar Docker Images e ele mostra agora as imagens que tem na máquina. Então, ele mostra aqui MySQL, tag latest, aí ele mostra o ID da imagem, a data de criação dela, que foi há 31 horas atrás, e o tamanho dela, que é 828 megas. E eu posso ter outras versões do próprio MySQL, então eu posso ter mais de uma imagem do MySQL na minha máquina. Imagine, por exemplo, vou voltar aqui no site, ele mostra aqui que tem a versão 9.2.0, por exemplo, ou a 9.2, ou a 8.4.4. Eu vou usar essa aqui, 8.4.4. Docker pull MySQL 8.4.4. Agora eu defini uma versão específica do MySQL e eu posso ter as duas na minha máquina. Então ele vai começar a fazer o download novamente aqui da imagem do MySQL. Ele terminou agora. Eu vou apertar o comando aqui Docker Images e agora ele mostra duas versões aqui do MySQL. As duas foram criadas 31 horas atrás. Aqui é o ID das imagens, aqui as versões e o tamanho que vocês podem ver que é diferente. E com isso a gente consegue baixar as imagens e exibir as imagens que a gente tem disponível. A gente também consegue deletar as imagens caso a gente não queira utilizar mais uma imagem. Por exemplo, Docker RMI. E agora a gente passa o ID da imagem. Eu vou copiar aqui esse ID, Ctrl C, e agora eu vou colar ele aqui. E agora ele deletou essa imagem da minha máquina. Então, executo de novo o comando Docker Images, e agora eu tenho só essa imagem aqui na minha máquina. E agora eu posso rodar um container baseado nessa imagem, que foi o que eu falei para vocês. Imagine que essa é uma das ferramentas utilizada para rodar o meu sistema. Então, eu vou executar este comando para poder rodar um container. Docker run e eu passo a imagem que eu quero que ele rode. Eu vou colocar MySQL. Como eu não estou passando nenhuma versão específica, ele vai usar essa latest aqui. Eu não preciso ter imagem na minha máquina para eu executar esse comando. Se eu não tiver, na hora que ele for executar e ele ver que eu não tenho imagem, ele já faz o download da imagem na hora. Então vocês não precisariam ter baixado aqui e executado depois. Vocês podem executar sem imagem, que ele já faz o download na hora que ele vê que não existe a imagem, tá? Então, agora eu vou passar alguns parâmetros adicionais. Primeiro, eu vou dar um nome para esse container, MySQL Video Test, por exemplo, dê qualquer nome aleatório. E agora eu vou também passar uma variável de ambiente aqui, vai ser o "-e". Agora eu passo MySQL root password e vou passar a senha do root, vai ser 123, por exemplo. Posso executar esse container, vou dar Enter. E ele começa aqui a rodar o container e mostrar as informações. Vocês viram que eu não baixei o MySQL na minha máquina. Eu simplesmente peguei uma imagem referência do MySQL e rodei um container passando alguns parâmetros. E pronto, ele está rodando o MySQL aqui no container. E agora a gente vai tentar acessar esse container. Para isso a gente vai acessar aqui nosso Debeaver. E agora eu vou criar uma conexão nova. Depois futuramente eu mostro um pouquinho mais dessa ferramenta Debeaver que eu vi que vocês pediram. Então, eu vou clicar aqui em MySQL, vou clicar em avançar e agora eu vou passar as informações. Porta do MySQL é a 3306, é localhost, aqui é root e a senha é 123, que foi a que a gente criou lá atrás, passando na variável de ambiente. E agora eu vou tentar executar e ele fala que não conseguiu. Por que isso aconteceu? Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu queria mostrar para vocês, que eu acho que ficaria mais fácil de mostrar. Eu vou parar aqui o container, dando Ctrl C. Vou limpar. Imaginem que como a gente está rodando um container aqui, que tem o MySQL como imagem, ele está expondo na porta 3306. Só que esse container está fechado. Ele não expõe portas à toa. A gente precisa pedir para esse container expor a porta 3306 para que quando a gente acesse aqui do nosso Debeaver, ele consiga acessar ali no MySQL dentro do container. E como é que a gente faz isso? A gente vai passar aqui uma variável, um parâmetro "-p", 3306, 3306. O que isso significa?
quando a gente tentar acessar a porta 3306 aqui fora, eu quero que ele acesse a 3306 dentro do container. Então, na hora que eu rodar isso aqui, opa, ele já tem um container rodando com esse mesmo nome. Vou trocar o nome aqui. Então, rodamos novamente aqui. Então, a gente pode vir aqui agora no nosso Debeaver, executar aqui. Ele deve esse erro aqui, pode acontecer com vocês também, do Public Key Retrieval. Eu só vou corrigir com vocês. Futuramente eu entro melhor em detalhes aqui quando eu voltar para esse tópico aqui do Debeaver. Só vou passar aqui essa informação na URL aqui. Eu vou deixar isso aqui na descrição também para facilitar para vocês. Vou dar um OK. Vou executar. E agora a gente consegue acessar o banco de dados normalmente. A gente tem aqui um banco de dados, ele não tem nenhum banco, mas a gente já consegue trabalhar em cima dele. Vocês podem ver aqui que ele ficou verdinho aqui, ele conectou. E assim, a gente não precisou baixar o MySQL na nossa máquina, a gente não precisou fazer nenhuma instalação e a gente conseguiu acessar um MySQL com uma versão específica, tudo de forma fácil usando o container. A gente vai dar uma dificultada nisso aqui para vocês verem como é importante entender como o Docker funciona e trabalhar com ele. E é isso, no próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais com Docker, manipular os containers, que é uma parte mais importante, que a gente vai trabalhar mais nisso nos containers e como manipular eles, dar uma dificultada colocando mais parâmetros e trabalhando de forma mais intensiva com eles. Espero que tenham gostado, qualquer dúvida comentem aqui e até o próximo vídeo, a parte 2 desse vídeo. Valeu!